Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 92 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também lembrando que nossos episódios estão no Google Podcast, no Spotify, no Deezer e em diversos outros tocadores de podcasts e também no YouTube, onde você pode e deve se inscrever no canal. E lembre sempre de deixar o joinha, deixe seu like aí para o nosso canal do YouTube, nos nossos vídeos, nos nossos episódios que estão disponíveis no YouTube. Mais uma vez, a gente teve 2 rodadas disputadas entre um episódio e outro, e a grande novidade foram as primeiras vitórias de Real Ariquemes e também de Nova Iguaçu. Agora, só o Novo Hamburgo segue sem conseguir triunfar na competição. Felipe Augusto, todo encasacado no frio do Paraná, e o nosso torcedor do Serra, Marcos Barcelos, estão aqui para repercutir essas duas rodadas da primeira fase que vai chegando aí nessa reta final. Satisfação, meus amigos. Fala, Ellison, fala, Marcos. Eu quase comecei o episódio sem blusa, mas o frio bateu e tive que colocar o casaco novamente. O frio não foi embora como eu pedi no episódio passado, então vamos continuar falando sobre Série D, que é o que interessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison Felipe, a você, ouvinte do Quarta Categoria. O frio está presente também aqui no Espírito Santo, claro, muito menos do que lá no Paraná, né? Mas o Quarta Categoria está aí para trazer o calorzinho no coração de vocês, com duas rodadas quentes, né? Da competição mais democrática e mais difícil do futebol brasileiro. Então vamos que vamos. Enquanto vocês estão com frio, eu estou aqui no primeiro dia de inverno, 27 graus à noite. Então é isso, a gente vai para nossa vinhetinha do Quarta Categoria. A gente já volta aí falando dessas rodadas 8 e 9 da quarta categoria, da quarta divisão. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. A Série D teve entre as rodadas 6 e 9 jogos nos meios e fim de semana. Agora temos um intervalo de cerca de 10 dias entre a 9ª e a 10ª rodada. Não dá para entender muito bem, né? Mas pelo menos a gente teve entretenimento durante essa data FIFA que não serviu para absolutamente nada. Só mais um vexame para a seleção brasileira que ninguém sabe quem será o técnico, quando é que ele chega. Enfim, as prioridades da CBF, né? Mas vamos lá para o que interessa. A 8ª rodada do Grupo A1 começou com um empate entre 0-0 entre Águia de Marabá e Trem. O São Francisco perdeu em casa por 3-0 para o Nacional do Amazonas. São Raimundo de Roraima foi derrotado pelo Humaitá por 3-2 e o Princesa de Solimões ficou no empate por 1-1 com o Atunaluso. Nacional e Águia ficaram no 0-0 pela 9ª rodada. Outro empate foi entre Humaitá e Princesa dos Solimões, esse 2-2. Atunaluso goleou São Raimundo por 4-1. E, por coincidência, 4-1 também foi o placar da vitória do Trem sobre o São Francisco. Na classificação do Grupo A1, a gente tem o Nacional na liderança com 20 pontos. O Águia de Marabá vem em segundo com 16, mesma pontuação da Atunaluso. E o Humaitá fecha o G4 com 14 pontos. Com 10, Princesa de Solimões está na 5ª posição. Depois vem São Raimundo em Trem com 8. O São Francisco tem 6 pontos e fecha aí essa zona de essa tabela de classificação do Grupo A1, meus amigos. O jogo que mais se esperava, né, dessa rodada dupla era, né, Nacional e Águia de Marabá, né? Infelizmente ficou 0-0, né, um jogo abaixo do que a gente esperava. O Águia de Marabá conseguiu, aliás, conseguiu não, né? Teve 2 empates por 100 gols nessa rodada dupla, né? Também fica o ponto aí. Acabou que o Nacional foi melhor, né? Conseguiu manter os 4 pontos de vantagem para o Águia, abriu 10 para o Princesa, né? E agora a gente tem uma novidade nesse grupo, né? Que o Humaitá, que é o 4º colocado, abriu 4 pontos para o Princesa Solimões. Era uma disputa que estava aberta aí, ainda está aberta, né? Faltam ainda 5 rodadas, mas é um ponto aí que interessante, né? Porque a gente esperava um equilíbrio aí nessa disputa entre o 4º e o 5º nesse momento, e agora a gente tem 4 pontos aí num grupo, né? Que o Humaitá e o Atunaluso, né? Que estão no G4, não eram tão apontados como favoritos, né, a passar de fase, apesar que a chave era bem aberta, então também não é uma surpresa tão grande assim.
como o Águia de Marabá, que era o mais forte, né, para esse grupo, e saiu em segundo lugar. E o Altona Luz saiu bem também nessa rodada, né, com um empate e uma vitória, né, empolgou na última rodada São Raimundo que é uma decepção, né, porque a gente não mostra a mesma força que tem na Série D, nas edições da Série D passadas, né, então, e também essa vantagem de 6 pontos, são 2 vitórias para chegar no Maitá, com as derrotas do time acreano e também da Princesa. Então, nesse grupo aí, o São Raimundo, uma posição muito complicada, né, porque faltam 15 pontos a ser disputados e 6 é a desvantagem que a equipe tem para o Maitá. Então, a briga vai ser muito, muito difícil, né, para o São Raimundo conseguir subverter agora, porque ainda mais num grupo, né, que são poucas sequências de vitórias, né, ainda mais tem umas coisas de 5 vitórias aí, é algo um pouco inimaginável, e o São Raimundo vai ter essa briga, não 5 vitórias, precisa tanto assim, mas uma sequência de vitórias seria muito importante, mas esse grupo não demonstra isso, ainda mais que a equipe tem 13 derrotas seguidas, né, então é um contexto, um momento muito difícil aí para a equipe de Roraima. E o grupo que era o considerado mais equilibrado, né, lá nas primeiras rodadas, já começa a ter um certo distanciamento, né? Como foi falado aí, o Maitá abriu 4 pontos para o Princesa dos Solimões, né? O Maitá é o quarto e o Princesa é o quinto. E como foi falado, né, o Nacional abriu 10 de diferença para o quinto colocado. Isso é algo expressivo demais, né? E, assim, não esperavam que eu esperava até que do terceiro ao sexto tivesse uma aproximação maior, né? A gente vê que isso já não acontece mais, né? Chegando já na 9ª rodada, né? E até destaque para esse jogo da 9ª rodada, né? Que foi entre o Maitá e o Princesa, né? Foi um 2-2 na casa do Maitá, mas foi um resultado até mais foi um resultado melhor até para o Maitá do que para o próprio Princesa, porque se por um lado o Maitá não pôde abrir uma distância maior, mas também não perdeu, né? Então, assim, a missão continua sendo difícil aí para as equipes abaixo para as equipes que estão fora do G4. E para o São Raimundo é mais agravante ainda, né? Porque não só está aumentando a distância do quarto colocado, mas também está se aproximando do sétimo e do oitavo, né? O trem já encostou, já igualou em número de pontos e só perde por causa de um gol de saldo. Né? O Raimundo tem saldo 4 negativo e o trem 5 negativo. E assim, o trem, nas últimas 2 rodadas, teve um ganho de produção muito grande, né? Eu não sei nem dizer se o que é mais impressionante, se é a vitória em cima do próprio Lanterna, né? Agora a Lanterna São Francisco, 4-1, uma vitória expressiva, ou se é o empate contra o Águia de Marabá fora, né? O Águia que era um dos cotados aí, pelo menos, tipo assim, se pudéssemos citar 10 times aí favoritos para brigar por um acesso na Série D, o Águia está lá, né? E o trem foi lá e arrancou um empate fora de casa. Então, é preocupante para a equipe do Roraima e considero sim a principal decepção aí do grupo. Quem não decepciona é o Ferroviário, né? Daqui a pouco a gente chega lá, mas no grupo A2 a gente teve o Caucaia vencendo a primeira, a Raposa Metropolitana bateu o Parnaíba por 2-0 na 8ª rodada, o Atlético Cearense fez 3-0 no Fluminense do Piauí fora de casa, impressionante como é que joga o Atlético Cearense fora de casa. O Cordino perdeu em casa para o Tocantinópolis por 1-0, o Ferroviário voltou a vencer, fez 3-1 no Maranhão. Na 9ª rodada, o Maranhão, que vinha de derrota, venceu o Caucaia, que vinha de vitória. O placar foi 1-0. Tocantinópolis e Fluminense do Piauí empataram por 1-1. Fora de casa, o Ferroviário fez 1-0 no Parnaíba. E, finalmente, o Atlético Cearense conseguiu vencer como mandante. Fez 2-1 aí sobre o Cordino do Maranhão. Com 8 vitórias e 1 derrota, o Ferroviário só não está classificado matematicamente por 1 ponto. O Tubarão é o líder da chave com 25. E aí, para você ter ideia, depois vem o Maranhão e o Atlético Cearense com 13. E aí eles têm 15 pontos. 15 pontos a disputar? É isso. Então não é por 1 ponto, não. É por 2 ainda. Por 3. Por 3 pontos o Ferroviário não está classificado. Ferroviário primeiro com 25, depois Maranhão e Atlético Cearense com 13, Tocantinópolis com 12. Fora do G4. Minha conta estava certa no começo. É por 1 ponto só. Porque fora do G4 está o Parnaíba com 11. É esse que ameaça a classificação. O Parnaíba, se vencer todas, pode chegar a 26, que é o primeiro fora do G4. Caucaia tem 8, Vaqueiro tem 7, o Fluminense do Piauí, e o Cordino fecha a zona de classificação aí
com apenas 6 pontos. Bom, Ferroviário, assim, só uma hecatombe tira o Ferroviário dessa próxima fase, né? O time de melhor campanha da Série D tá assim, isolado, né? 25 pontos, campanha impressionante, né? Minha única preocupação é se isso demonstra uma força enorme do Ferroviário ou uma fraqueza muito grande dos outros times, né? Eu acredito que, assim, o Ferroviário eu acredito que o Ferroviário faz um bom trabalho aí, acho que consegue ser superior no primeiro sentido, né? Tem demonstrado uma superioridade muito grande, assim, com um ataque muito forte, defesa tão forte ainda, tão forte quanto, né? E assim, dificilmente o Parnaíba, que está numa queda de produção enorme, vai poder tirar tirar esse gostinho do Ferroviário de se classificar para a próxima fase, né? Atlético Cearense está mostrando uma subida aí de produção, né? Conseguiu 2 vitórias importantíssimas, né? Principalmente agora em casa, né? É uma vitória necessária para uma equipe que quer brigar por classificação, tem que começar a produzir mais dentro dos seus domínios, né? E consegue aí entrar de novo no G4, né? O Atlético Cearense, sair da incômoda quinta posição e arrancar o Parnaíba de fora do G4, né? Que uma equipe que era uma equipe que estava o Parnaíba no caso, né? Uma equipe que estava oscilando demais contra os principais adversários do grupo, agora tem um tropeço que é mais preocupante ainda, que é pro Caucaia, que até então não vinha vencendo e muito menos convencendo, né? Então, assim, acho que agora Parnaíba acendeu o sinal vermelho na competição. E o Atlético Cearense sinal verde aí para uma briga por classificação mais adiante, né? Maranhão segue firme e forte na vice-liderança. O Tocantinópolis chegou a flertar com a vice-liderança e agora retorna à 4ª posição, mas segue aí na briga, né? E Fluminense do Piauí e Cordino, né? Enfim, principalmente o Vaqueiro aí é a decepção do grupo aí. Nem brigar por classificação, né? Complicado. O grande destaque, né, sem dúvida, vocês falaram, até Cearense com 2 vitórias e um grupo, né, que lá no começo, né, na metade do primeiro turno se desenhava ali que Ferroviário, Maranhão e Parnaíba brigariam, né, por vagas, né, se classificariam e a briga pela 4ª vaga seria bem disputada e agora já mudou, né, o Parnaíba saiu do G4, o Tocantinópolis permaneceu, né, mas foi ultrapassado pelo Atlético Cearense em 2 vitórias, né. As últimas 5 rodadas só tem uma campanha melhor do que o Ferroviário, que é o líder supremo aí da chave, né? Antes a gente falava, a gente estava na regressiva para ver quando o Ferroviário seria classificado, agora já é uma regressiva não só para isso, mas também para ver como será, para ver quando será líder, né? Porque são 12 pontos aí de vantagem para o segundo e 14 para o quinto, né? Um empate garante aí a classificação e deveria ter uma combinação muito grande de resultados para o Ferroviário conseguir a liderança já antecipada. Acho que a preocupação, claro que não dá para se preocupar totalmente sendo líder com várias rodadas de antecedência e conseguir a classificação, mas o Ferroviário deve ter umas 3 rodadas aí de folga, digamos, aí, né, sem uma briga, e vai ter que lidar muito com esse momento, né, de não perder a competitividade, porque a gente sabe que a cabeça pode ser que os jogadores se preservem mais para chegar no mata-mata bem fisicamente e tal, e possam tirar aí o pé, mesmo que inconscientemente. E o desafio do Ferroviário agora é manter a pegada, né, para chegar bem no mata-mata. Né? A gente fala muito aqui sobre isso, né, de que o mais importante do que começar bem é terminar bem. Né? A Ferroviário, não estou com a Ferroviário na cabeça. O Ferroviário tem aí tem um início, assim, tem uma regularidade incrível, né? Só um empate, 8 vitórias, nenhuma derrota, então é um ponto aí bem interessante para a gente acompanhar como é que vai ser esse final de primeira fase da equipe, para chegar muito bem desse nível, né, que se espera no mata-mata, né? Ainda mais que o confronto será com o grupo A2, né, que a 4ª vaga pode ser que também chegue antecipadamente para um 4º colocado ou para uma equipe ali que não tenha
o quinto colocado não tem mais chances, né, de conseguir alcançar o quarto colocado. Então o Ferroviário pode entrar num sistema para se preparar também, não só em campo, mas também fora, né, de analisar os adversários de todo o grupo para começar já essa preparação. Nesse ponto, uma vantagem muito grande que a equipe vai ter aí para a segunda fase, porque assim não vai perder essa vaga, né? Não tem como perder essa vaga para a próxima fase. Acho que a confusão é porque a gente no quarta categoria está mais acostumado com a Locomotiva do que com o Tubarão na quarta divisão, né? Acho que é a primeira temporada que a gente pega o Ferroviário aí no quarta categoria, estava desde 2019 jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. O Grupo A3 tem o maior equilíbrio na classificação, porque são só 8 pontos que separam o primeiro colocado do penúltimo. Então dá para dizer que está todo mundo aí nessa briga. Essa situação é semelhante no Grupo A7 também. Existe essa mesma distância entre o primeiro e o sétimo colocado. A 8ª rodada do Grupo A3 teve Potiguar 0-0 com o Campinense. Santa Cruz meteu 3-0 no Globo, Nacional de Patos fez 1-0 no Pacajus e o Iguatu de virada ganhou do Souza por 2-1. A 9ª rodada teve Santa Cruz e Pacajus empatando por 0-0. Esse confronto aí era uma briga pela liderança da tabela. Nacional venceu a primeira fora de casa, o placar foi de 2-0 sobre o Globo. Souza e Potiguar empataram por 1-1. Campinense e Iguatu ficaram no 0-0. O Santa Cruz lidera com 18 pontos, o Nacional chegou à segunda posição com 16, o Pacajus com 15 é o terceiro, o Souza fecha o G4 com 13, depois vem Campinense e Potiguar com 12, Iguatu com 10 e o Globo lá embaixo com 4 pontos. Aí eu vou falar rapidamente do Souza, que já não vence há 4 rodadas, começou lá em cima e tem uma queda de rendimento enorme aí nesses últimos jogos, já coloca a classificação em risco, é o time que está sem confiança, e acho que o ponto mais negativo aí de todos, o Santa Cruz é o líder com merecimento, né? É um grupo que é bastante equilibrado e quase todo mundo vai pontuando, vencendo em casa e sem conquistar pontos fora. Então, por isso que a classificação é tão parelha aí nessa briga por pontos. E eu vou deixar só a parte negativa para esse Campinense e Iguatu por 0-0. O Campinense chegou com muita expectativa, investimento, com o Luan Carlos sendo contratado para dirigir o time, não consegue ter desempenho bom, não consegue ter resultado bom, tanto que está na 9ª rodada e não é sempre que o time está no G4, inclusive está fora nesse momento. E aí, depois do empate no Amigão, na terça-feira à noite, o Luan Carlos, vaiado pela torcida do Campinense, foi para a beira da arquibancada, bater boca com os torcedores, apontar dedo na cara de torcedor, depois foi para a entrevista coletiva soltando palavrão, batendo do braço, uma coisa patética, que foi culminada ainda com agressões verbais ao repórter Afonso Carlos, da Rádio CBN de Campina Grande. Inclusive, o Afonso já participou do quarta categoria algumas vezes. Primeiro, lá no começo, como setorista do 13, agora ele é setorista do Campinense, para ver como o Afonso é um profissional extremamente qualificado. É muito raro que isso aconteça, um profissional trabalhar no 13 e no Campinense, em Campina Grande, porque a rivalidade é muito grande. Ele foi setorista de um e está sendo setorista do outro. E o Luan Carlos frustrado por não conseguir fazer com que o time jogue, pressionado pelos resultados, à beira de ser demitido. Não sei se vai ser daqui para quando vai ser. Já deveria ter saído alguma decisão, inclusive. Mas como são 10 dias de intervalo entre um jogo e outro, aí a diretoria deve esperar um pouco mais. Mas aí o Luan Carlos chegou a esse ponto baixíssimo de mais um treinador que gosta de atacar a imprensa, né? A gente vive sistematicamente uma fase no Brasil que é muito difícil a gente ser cronista esportivo, porque a gente é alvo de ataque de torcedor e agora também de jogador e de treinador agora que acha que deve ensinar a imprensa a trabalhar, enquanto ele não sabe sequer qual é o trabalho da imprensa na realidade. O Luan, né, já foi muito elogiado, acho que aqui mesmo, né, os outros trabalhos que ele fez, né, chegou até a Série B com o Brusque, né, não foi tão bem assim, mas ele realmente fez um trabalho muito bom no Camboriú, né, no Catarinense, chegou até o Brusque na Série B, e vai ficar tá ficando muito marcado por esses problemas, né, esses problemas de muita energia gasta fora de campo, para dizer o mínimo, né. Mas é um ponto aí que... Ellison? Mas é um ponto aí interessante também, ainda mais que a gente falou, né, no episódio passado que o Iguatu meio que estava fora da briga e agora está na briga, né? São 4 pontos aí 3 pontos de desvantagem apenas para o Souza, que está no G4,
Então, a equipe aí conseguiu se recuperar, né, daquela derrota inesperada contra o Globo, teve aquela vitória. Hoje, acho que agora a vitória fica menos marcante, apesar que para o Campinense, pelo contexto do Campinense atual, mas talvez a derrota, né, a derrota do Campinense fique marcante ainda, mas a vitória do Iguatu nem tanto, porque a equipe já tinha qualidade, não tinha demonstrado ainda, e parece que agora está voltando aos eixos aí, né, na temporada, e conseguindo fazer uma boa Série D nesse momento, pelo menos aí, com 3 pontos de desvantagem apenas para o G4, né. E é interessante esse grupo, né, que a gente tem o Nacional de Patos e o Pacajus, que no início não eram tão cotados assim para estar no G4, né? Santa Cruz e Souza, sim, eram bem cotados, e a gente vê, né, Campinense, Potiguar e Iguatu, que talvez um ranking estivessem à frente dessas duas equipes, estão atrás, né? Então, um ponto aí bem interessante de acompanhar esse grupo, que agora tem uma briga muito boa, né? O Santa Cruz conseguiu fazer uma gordura agora em relação ao quinto, né, que é o Campinense, que não tinha essa gordura anteriormente com o Pacajus, que era o líder, e agora há essa distância, né, essa distância mais confortável, digamos, de 2 jogos pelo menos de diferença para o quinto colocado. Então, isso é coisa que continua naquela toada, né, de fazer vitórias de placar magro, empatar fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, né. É um time que faz poucos gols. Na verdade, esse grupo tem poucos gols, digamos, né, tanto que o Souza é o que mais fez gols com 14, né, um número baixo para o padrão aí que a gente espera ou esperava desse grupo, e até em comparação a outras chaves, mas o Santa Cruz continua nessa toada, né? Então talvez, a gente falou muito do Ferroviário, né, em relação como é que vai chegar na segunda fase, se esse grupo A2 é um grupo fraco ou se o seu Ferroviário é realmente um time acima da média. Esse confrontamento entre A2 e perdão, esse A3 e A4 deve ser muito interessante, né? Porque aí eu acho que a diferença do primeiro e o quarto não vai ser tão grande assim. E os jogos devem ser muito bons, muito pegados, muito equilibrados. E o Santa Cruz ainda vai ter que melhorar um pouco, porque a gente fala para uma Série D que 1-0 não adianta muito em alguns casos, né? Você precisa, se você tiver a chance de fazer o segundo gol, abrir vantagem de 2 gols, porque muitos clubes que passaram pela divisão tiveram essa característica de serem melhores, mas não conseguir converter em tantos gols, né? A gente lembra do Amazonas no ano passado, o ABC que subiu também, que teve essa dificuldade, e o Santa Cruz vai ter que lidar aí com essa questão, né? Ter uma defesa boa, com 4 gols tomados, isso também é um diferencial, né? Não tomar gols no mata-mata, mas é uma questão que ainda fica curiosidade para ver como é que vai ser na segunda fase, né? Porque esse 1-0 e 1-0, claro que é importante para passar de fase, mas talvez o América no passado se inspire o Santa Cruz nisso, né? Que é um time que foi bem abaixo, digamos, em gols da primeira fase, mas no mata-mata mostrou um futebol muito melhor, muito mais ofensivo, de muitos mais gols do que fez na fase de grupos. Assino embaixo aí o comentário do Felipe, e é como diz aquela figurinha que circula nos grupos de WhatsApp, né? O Santa Cruz é fantástico. Né? E, o time tem ido realmente muito bem, né? Principalmente aí, e aí eu faço até o mesmo comentário que eu fiz sobre a Patrocinense no episódio passado, né? Muito se deve por conta de sua defesa mesmo, né? É a melhor defesa da chave, apenas 4 gols sofridos. Tem o segundo melhor ataque aí do grupo, né? Apesar que, como o próprio Felipe falou, o ataque não é tão expressivo assim. Isso é no geral, né? Desse grupo, né? O meu ataque tem apenas 14 gols marcados, né? Não que seja um ataque ruim, mas né, acho que ganhar de 1-0 aqui e ali, né? Ainda pensando no mata-mata ainda é um pouco preocupante, né? Eu acho que muito desses 11 gols que o Santa Cruz marcou, né? Vem desses 2 confrontos contra o Globo, né? Com 5 só nesses 2 jogos, né? E então, tipo assim, precisa melhorar bastante aí no setor ofensivo para se quiser brigar por mata-mata, mas acho que pensando em classificação nessa primeira fase, já assim, se a gente fosse falar que o Santa Cruz ia ser líder, né? Chegando na 10ª rodada, assim, acho que ninguém acreditaria, né? E hoje conseguiu essa campanha que lembra muito mesmo do América de Natal do ano passado, né? Que perdia muito pouco, empatava bastante, mas está chegando longe aí na competição. Outra surpresa para mim é até o Nacional de Patos, visto que é treinado pelo Rodrigo Fonseca, né? Assim,
que assim, o método dele não me agrada tanto, né? O futebol que os times dele apresentam não me agradam, mas tem conseguido bons resultados, né? E é isso que importa nesse momento, nessa primeira fase, né? Mas é outro time também que vai precisar bastante, melhorar bastante, se quiser brigar por um acesso mais à frente. Acho que, na verdade, tirando o Souza, né? Todos que ocupam o G4 ocupam de forma surpreendente. E talvez a única surpresa em relação ao Souza é a posição que está, né? Que é o quarto lugar. A gente esperava muito mais da equipe do Dino, né? E com relação ao Campinense, né? Acho que eu vou repetir aquele comentário que eu fiz sobre o Luan Carlos. É hora de baixar a bola, né? Assim, a gente vê aí um exemplo na Série A, que é o Abel Ferreira, tem feito cada situação assim embaraçosa, vergonhosa, né? Mas, assim, se ele quer tomar o Abel Ferreira como exemplo, pelo menos começa a ganhar, né? O Abel Ferreira pelo menos ganha, né? E o Luan Carlos, assim, não sei se deve a isso, né? Mas ele teve um momento muito bom de chegar numa Série B de brasileiro, né? E com a falta de resultados e ainda mais com esse comportamento que ele apresenta, dificilmente ele retorna para onde ele estava. Acho que é melhor ele começar a baixar a bola e rever os conceitos dele. Teve eu tuitei, né, sobre esse momento do Luan Carlos, né, batendo boca com o torcedor, indo para cima do jornalista. No Twitter e tenho vários aqueles RTs comentados do pessoal que torce para clubes que ele já treinou e todos relatando que ele teve esse tipo de comportamento onde esteve, menos no Camboriú, né, que foi onde ele surgiu bem. Não é isso, Felipe? Foi o último trabalho bom dele. O último trabalho bom foi no Camboriú. Antes ele fez carreira no Centro-Oeste. Isso, exatamente. Então, com exceção do pessoal do Camboriú que viu, que torce pelo Camboriú, que acompanha o Camboriú, todo mundo com muitas críticas ao comportamento dele e dizendo que se ele não baixar a bola realmente, ele de um treinador muito promissor, jovem, que surgiu, despontou com menos de 30 anos como treinador dos times principais e fazendo bons trabalhos, agora que vai passando dos 30, acho que ele tem 30 anos, se não me engano, 30, 31, bem pouco. Nessa idade já está desse jeito, aí a ladeira para descer é muito grande, e aí a gente se sente à vontade para falar, para fazer essas críticas, porque a gente já elogiou bastante o Luan Carlos aqui nessa jornada da quarta categoria. Vamos só para complementar, né? A gente faz esse comentário sobre o temperamento do Luan Carlos desde 2020, desde o nosso primeiro episódio, aqui no quarta categoria. Então, tipo assim, já é uma figurinha carimbada, e isso para ele é muito negativo. E aí, então, só para fechar esse currículo, entre aspas, do Luan Carlos, nessa Série D, ele foi expulso no jogo contra o Santa Cruz no Arruda e saiu fazendo gestos obscenos para a torcida que estava na arquibancada. Uma loucura, que o seu Arruda lotado, você sair estirando o dedo para 20 mil pessoas, é coisa de quem... Enfim. E na derrota para o Iguatu, por 3-1, que o Felipe até mencionou, ele no vestiário saiu xingando, batendo na mesa e xingando jogador por jogador, falando palavrão. O pessoal da imprensa de Campina Grande que esteve lá relatou com palavras bem pesadas de baixo calão. Ele até chegou a entregar o cargo depois do jogo. Enfim, é uma coisa que ele realmente precisa rever. Só uma coisa do Luan Carlos, né? Como é que é esses extremos dele, né? Aí no jogo dele no Brusque, né, pela Série B, que ele foi expulso. Olha só, novidade aí para vocês. E ele subiu, eu acho que não chegou a pular o alambrado para. Não o alambrado, né? A cerca ali para arquibancada, mas ele foi assistir o jogo na arquibancada, né? A torcida foi abraçá-lo, assim, então um momento bem bom entre ele e a torcida e tal. Ele foi no meio da torcida coordenando a equipe, então é um extremo, né? Porque esse ponto foi meio que positivo, digamos, apesar de mostrar um temperamento bem forte aí, mas é esse extremo, né? Tem horas que o círculo fecha e daí você fica nesse limiar entre você ser intenso e você ser ofensivo, né? Como acabou sendo com o nosso companheiro de imprensa, o Afonso. Só para complementar também agora sobre o ataque do grupo A3, né? O Souza é o melhor ataque do grupo, 14 gols, né? O ataque, pensando, eu até dei uma vasculhada em outros grupos agora, né? Até que 14 gols é um ataque ok, né? Só que o que quebra pro Souza é essa defesa. 12 gols sofridos, né? Então, assim,
o Santa Cruz precisa encontrar um pouquinho melhor o equilíbrio, o Souza mais ainda, né? E o Souza que no ano passado era marcante a ótima defesa que tinha, era um time que raramente levava gols. Esse ano tá passando tudo. No grupo A4, a 8ª rodada começou com a vitória do Bahia, e nesse pode dizer que é a vitória do Bahia, e não triunfo, que é o Bahia de Feira, que fez 3-0 no Cruzeiro de Arapiraca. O Retrô fora de casa bateu o Asa por 2-1. O Atlético de Alagoinhas no Batistão ganhou do Sergipe por 3-2 e o Jacuipense meteu um 2-0 no Falcon. O Atlético de Alagoinhas conseguiu sua segunda vitória consecutiva, a terceira na competição, que foi 1-0 no decadente Asa. Acho que é a queda mais acentuada que a gente tem em todos os times que disputam aí a Série D, do começo até agora, um pouco mais da metade aí da primeira fase. Falcon e Bahia de Feira ficaram no 0-0. Cruzeiro de Arapiraca fez 1-0 no Jacuipense. Retrô e Sergipe empataram por 1-1. A classificação tem na ponta o Retrô com 19 pontos, que começou mal. E aí, depois que decolou, ninguém segura mais. Já abriu distância para o Bahia de Feira, que tem 14, é o segundo colocado. O Jacuipense tem 12 pontos, o Atlético de Alagoinhas tem 12 pontos. Talvez o Atlético de Alagoinhas seja a maior ascensão, tudo dentro desse mesmo grupo. Também agora está no G4. Tá tudo embolado, porque em quinto vem o Cruzeiro também com 12 pontos. Depois Sergipe com 11, Asa com 9, Falco com 7 pontos. Fecha aí a tabela de classificação. E aí, só reforçando, né? O Asa começou voando junto com o Cruzeiro de Arapiraca, os dois agora se encontram fora do G4, e o Atlético de Alagoinhas, que já não surpreendia a gente da campanha ruim, agora vai surpreendendo e conseguindo reagir, agora já está na zona de classificação. Bom, o Retrô segue amassando, né? Apesar que empata bastante, né? A equipe aí talvez que... perde ainda para o Bahia de Feira, né? A segunda equipe que mais empata, mas é um time que não perde, né? E se recuperou muito bem na competição, tá na liderança, né, invicto. É um dos poucos invictos nessa Série D. E está fazendo o que a gente espera mesmo do Retrô, com todo o seu investimento mesmo. Né? Chegando forte na briga, não só pela classificação, mas pela ponta da tabela. O Bahia de Feira e os três baianos, vou aproveitar para falar dos três baianos logo de uma vez, né? Já que estão encostados na tabela. O Bahia de Feira oscila bastante, mas é uma oscilação que não me preocupa tanto, porque perde muito pouco. Em compensação, o Jacuipense tem 3 derrotas na competição. Né? O Jacuipense, se for olhar em outros grupos, né, tem campanha de time que está fora. Tem uma campanha de um Campinense, né, que tem 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Né? Então preocupa mais a Jacuipense em relação ao Bahia de Feira. Eu vejo o Bahia de Feira mais forte nessa briga pela classificação. O Atlético de Alagoinhas acho que foi aí uma ironia do destino, né? Quando foi campeão baiano 2 vezes, não arrumou nada. Agora que não arrumou nada no Campeonato Baiano, começa a arrumar alguma coisa na Série D, né? E tem sido aí a surpresa, né? Geral. Vem de 2 vitórias seguidas, não contra times, digamos, fracos, né? Eram duas equipes que estavam há pouco tempo aí ocupando o G4, né? Que era o Asa, que começou muito bem, agora tem a maior queda aí dessa Série D, queda de rendimento, no caso, e o Sergipe, que começou mal, se recuperou bem, né? Até a gente fez a brincadeira que a camisa tá pesando, né? E agora a camisa não pesa mais, né? Voltou, deve estar pesando, né? De forma negativa agora, né? E volta a ficar fora do G4. O Cruzeiro deu uma recuperada aí contra a Jacuipense, né? Apesar de ter tomado uma derrota dura contra o Bahia de Feira fora de casa, mas encosta aí no G4 novamente, está na 5ª posição, perde apenas no saldo de gols, já que o Atlético de Alagoinhas está zerado, e o Cruzeiro de Arapiraca está com saldo -5, né? E o Falcon segue aí como decepção também, né? Asa e o Falcon, né? Seguem como decepção. O Asa com a maior queda de produção e o Falcon com um investimento muito forte, né? Uma gestão parecida, como a gente fala, né? Parecida com a do líder Retrô, mas com futebol totalmente oposto. Eu conheço 2 amigos que eles falam muito bora agir. Não sei se vocês conhecem 2 amigos aí. Eu conheço até mais. O Atlético de Alagoinhas, ou BR, bora reagir. E não só reagir nessa edição, né, mas historicamente na Série D, né, porque o que a gente falava sobre a equipe não era só com base
com base na história recente, né, de um time que foi campeão baiano, como o Marcos citou, e que na Série D não demonstrava nada, né? E agora a equipe, eu não sei se o Atlético Alagoinhas, desde que a Série D teve esse formato agora de 8 equipes, o Atlético conseguiu chegar no G4 alguma vez, dessa vez conseguiu estar no G4. Passou de fase, sim, em 2020. Foi eliminado até pelo Goiânia na fase seguinte. Então, quando não foi campeão baiano, né? Isso, 21, 22, isso. Então o mal é ganhar o estadual. Exato. E até estranho ver os 3 baianos no G4, né? Pelo que a gente via no começo, esse grupo, né? A gente esperava um equilíbrio muito grande, mas de uma maneira mais positiva tecnicamente. Por enquanto, talvez não esteja tão forte assim, né? A gente tem um troféu, digamos, aqui no episódio, né? Teremos esse troféu ainda. O Asa talvez mereça o troféu Pica-Pau nas Cataratas, né? Porque é um time que está caindo aí, porque eu até fui ver que o Alisson até citou, né, se é a pior sequência, né? É a pior sequência de derrotas, são 4 derrotas. O Novo Hamburgo, né, que é a pior campanha, não tem 4 derrotas seguidas atualmente, conseguiu um empate na última rodada, então conseguiu melhorar o que o Asa tem atualmente. O Asa tem 9 pontos, o Asa tem 9 pontos há muitas rodadas, né? A gente falou do Asa com 9 pontos na liderança, e agora a equipe está lá embaixo, né, sem forças, né? O treinador, o treinador Paulo Alberto Santos parece que saiu, não sei confirmar agora, mas é um ponto de um time que a gente esperava, né, que lutasse por classificação de uma maneira até tranquila. Não só isso, lutasse. Sabe quem é o novo treinador do Asa? Quem? Celso. Celso Teixeira. É o louco Celso. Uma figura carimbada aí da Série D atual e 4ª categoria também, né? Porque acho que desde 2020 ele está aqui com a gente indiretamente. E o Sergipe é outro time, né? Outro caso aí, né? Um time que chegou lá no topo e também voltou a cair agora. É um clube bem constante, né? Talvez o Retrô, né? Talvez não, o Retrô, né? Subverte isso, né? Um time bem consistente, desde que começou mal e conseguiu se recuperar, né? Abriu aí 7 pontos de vantagem para o 5º colocado e abriu 5, né, para o segundo também. Um time não chega a ser o Ferroviário, mas também, pelo que demonstra, já uma contagem agressiva para classificação e também para chegar, para ver quem vai ser o líder antecipado, né? Vamos garantir antecipadamente essa liderança também, porque não demonstra uma queda tão grande. Queda eu falo como o Sergipe, como o Asa, né, que vem tendo quedas reais, né, de desempenho aí na competição. O Sergipe, por exemplo, tem nas últimas 4 partidas, 2 derrotas e 2 empates, né? Então também é um time que está muito mal aí das pernas. Talvez o Falcon e o Retrô, os extremos, as equipes mais regulares. A gente sabe que um vai se classificar e o outro não vai se classificar. Do restante a gente não sabe muita coisa ainda, porque do jeito que o Asa começou bem, pode ser que agora se recupere e consiga classificação, né? E a gente fala, né? De novo, vou bater na tecla, né? Essas 5 rodadas são muito importantes para as equipes chegarem bem no mata-mata, né? Porque o que você fez lá no começo, claro que interessa na pontuação, mas não interessa no desempenho, digamos, porque o que interessa agora realmente é lá nessa 4ª rodada até chegar depois do mata-mata da Série D. Só para não passar batido, voltando um pouquinho aqui para o grupo A3, para novidade nenhuma, mas o André Caldas deixou o comando do Globo. O Globo vai para o seu 4º técnico, agora que é na Série D, que é o Vitor Hugo, é o interino, que ele vai, não sei se ele vai ser interino, se vai ser efetivo, ninguém sabe, mas ele se junta, ele vai dirigir o time aí. É o 4º treinador, começou com o Lawrence, passou por Igor César, André Caldas e agora o Vitor Hugo dirige o Globo. Passar aqui a lista de treinadores que vão se modificando na Série D. E fica a pergunta aí para os ouvintes, né? Quem demitiu mais esse ano? O Globo ou a Globo? Responde aí pra gente. Aí tá, é a enquete que a gente vai deixar no episódio lá no Spotify. Mas agora a gente vai para o nosso intervalinho, tomar uma água e a gente volta aí com a sequência do 4ª categoria. Teve mais treinador demitido e a gente vai falar por aqui. Tem aqui, Brasileiro Feminino Série A2, também, Terceirona Paranaense, adivinha, o futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo, Revista Série Z, a revista do futebol alternativo.
O site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. É isso aí. Chegamos com a segunda parte da edição 92 do Quarta Categoria, pedindo a você que mais uma vez se inscreva no nosso YouTube, deixe seu like, seu joinha no episódio, compartilhe também os episódios que estão nos tocadores de podcast e siga a gente no Instagram, no Twitter, @PCategoria. Voltando aí para essas rodadas 8 e 9, tivemos aí, eu acho que foi, vou dizer que acho, mas tenho quase certeza que foi a rodada mais sem graças de todas até agora, entre todos os grupos que a gente teve nessa edição de 2023. A rodada 8 do grupo A5 teve 0-0 entre Ceilândia e Operário, 0-0 entre Iporá e Brasiliense, 0-0 entre Interporto e Anápolis. Só tivemos gols na vitória do União Rondonópolis por 3-0 sobre o Real Ariquemes. Para compensar, a nona rodada teve um 6-0 do Operário sobre o Interporto, com hat-trick de Pedro Tomás. O Brasiliense fez 3-0 no União Rondonópolis. Real Ariquemes conseguiu ganhar a primeira, fez 2-1 no Interporto. Por fim, o Anápolis perdeu em casa por 1-0 para o Ceilândia. A tabela tem ainda o Ceilândia na ponta com 17 pontos, seguido por União Rondonópolis e Anápolis com 16. Briga boa pela liderança. O Operário com 15 pontos fecha a zona de classificação. Depois vem Brasiliense com 13, Iporá com 11, Interporto com 5 e o Real Ariquemes com 4 pontos apenas. Só para não ser injusto com o Interporto, né? O Real Ariquemes venceu o Iporá, na verdade. É isso aí, exato. Foi o Iporá. O Interporto é um time também peculiar, né? Porque eu falei da campanha regular bem copeira do Anápolis, só foi falar isso, o time não fez o que se pede, né, digamos, o que se pedia, né. Empatou fora de casa assim com o Interporto, mas era o Interporto, né, que tinha vencido por goleada por 7-0 na outra rodada, em casa, né. Agora fez esse favor aí de empatarem fora de casa com o Interporto, né, um time que vive esses altos e baixos. Na verdade, os altos são empates, do que não são vitórias, os baixos são bem baixos, porque são goleadas que a equipe toma. E o Anápolis, né, que poderia manter esse padrão, acabou perdendo para o Ceilândia em casa, né? Foi a primeira derrota em casa da equipe, né, que perdeu a liderança nessa rodada dupla. Não só isso, caiu para o terceiro colocado, né? O Ceilândia aí invicto, né? Um time que tem mais empates do que vitórias, mas consegue aí se manter bem na chave, né, com a liderança. Tem 4 pontos de vantagem Brasiliense, né, rival aí, distrital. E a equipe parece bem consistente, né, para conseguir chegar bem na próxima fase. Né. O Anápolis tem essa preocupação, é um time que se assemelha muito ao que a gente falou do Santa Cruz, um time que faz poucos gols, né, são 14, mas foram 7 gols no Interporto, então metade foi em um jogo só. Então são 7 gols contra as outras equipes. É um ataque aí que não se revelou tão eficiente assim nas outras partidas. E é o time que vai ter essa luta agora para se recuperar, né? Porque tinha essa marca, né, copeira que eu acabei colocando, porque de fato era bem interessante ver isso, né? Vencia fora de casa, empatava fora, no mata-mata isso renderia, né, classificação. Claro que o inverso também, se vencesse fora e empatasse dentro, também conseguiria classificação, mas demonstrava a força que demonstra ainda a força, né? Foi uma derrota para o líder, né? Não tem muito também crise tão grande, apesar disso, né? Acho que o grande problema foi ter empatado com o Interporto fora de casa assim mesmo, e é um fator aí interessante. Então, o União Rondonópolis é um time que a gente acaba não falando tanto, o time tem mais vitórias no grupo, né? São 5 vitórias, mais vitórias que o Ceilândia, né? O Ceilândia empata muito, o União perdeu, né? Perdeu 3 partidas, o Ceilândia não tem nenhuma derrota, mas essas vitórias dentro de casa principalmente fazem a equipe chegar muito bem aí na disputa, né? Por essa vaga. Agora também briga por liderança, né? E o Operário quieto ali consegue chegar, né, no G4, perdão, não só chegar, mas consegue permanecer no G4, que é o mais... E é interessante quanto isso, o Brasiliense continua na sua fase ruim, apesar de terem sido aí a
última partida, né? Conseguiu aí 4 pontos nessa rodada dupla, conseguiu não perder de vista o G4, mas ainda não demonstra tanta confiança como já demonstrou na Série D em outros momentos. E o conquista atual do Brasiliense é bem complicado aí, né? A receita de anos que demonstrar que não dava certo, continuou não dando certo. E agora a campanha também, em números, mostra isso, que não está dando certo. E o Brasiliense vai ter que ser daquelas equipes que vai ter que fazer uma boa reta final de primeira fase para chegar confiante na segunda fase. Porque chegar aos troncos e barrancos da segunda fase não vai ter muita coisa para fazer no mata-mata, não. Bom, a gente tá falando de briga pela liderança, citando muito aqui o Ceilândia e o União Rondonópolis, mas na verdade esse é o grupo com a maior briga pela liderança, né? Que a distância do primeiro para o quarto são apenas 2 pontos, né? Então, acho que nenhum grupo chega a ter um equilíbrio tão grande aí nessa briga pela ponta da chave, né? O que também não quer dizer que quer dizer, a gente pode falar que é legal pelo equilíbrio, mas também, se for olhar para o outro lado, né, isso evidencia também que ninguém consegue se firmar, né? Você vê que o líder tem 5 empates, né, nas suas costas, né? Tá invicto, mas são 5 jogos em que empatou, e 3 dessas 4 vitórias foi contra os 3 últimos colocados, que são de longe aí as equipes que aparentemente não vão brigar por nada, né? Apesar do Iporá tá com 11 pontos, tá 4 pontos do quarto colocado, ainda dá tempo de brigar de chegar lá, né? O Iporá, inclusive, esteve mais próximo, inclusive, desse G4, né? Agora abriu essa distância aí. O União Rondonópolis tem 5 vitórias, mas também já perdeu 3 também, né? Então precisa se atentar a isso, né? Essas oscilações que a equipe tem, né? Sobre o Ceilândia, né, que é o segundo ataque mais positivo do grupo, né? E tem a melhor defesa com 3, né? Mas desses 15 gols que o Ceilândia marcou, 11 também foram contra os 3 últimos colocados. Então, assim, quando se trata de confronto direto, a equipe não consegue produzir ofensivamente também. Então, é algo a se observar. E a gente tá falando que o Ceilândia é o segundo melhor ataque, e o melhor ataque da chave, curiosamente, é o Iporá, né, que tem 16 gols. Né, mas também sofre tantos gols quanto toma. Sofreu 13. Por isso que tá aí, né? Tem que correr atrás do prejuízo com 4 pontos de desvantagem para o quarto colocado. E mais então, um assim, que fez metade dos gols contra o Interporto. Foram 8 gols contra o Interporto. Pois é. Né? Pois é. Então, assim, há um equilíbrio, mas também tem coisas aí que desequilibram contra o grupo, contra as equipes que ocupam o G4 do grupo A5, né? E o Brasiliense deu essa recuperada aí, né? Agora com essa vitória expressiva e importante contra o União Rondonópolis, estava precisando de um resultado assim, mas ainda precisa correr muito se quiser brigar pela classificação. Próxima rodada já pega o Ceilândia, no Abadião, né? E tem aí expectativa de que possa não ter possa voltar a ficar um pouco atrás em relação aos ocupantes do grupo, né, do G4, né? Porque União Rondonópolis e Anápolis se enfrentam, né? Se empatarem e o Brasiliense perder, por acaso, para o Ceilândia, essa distância já aumenta para 4 pontos, né? Para essas duas equipes. E o Operário joga com o Ituiporá com grande chance de conseguir um resultado positivo, ainda que fora de casa. Então, ainda não é uma vitória que representa um alívio, mas nem tanto. Ela tem muito feijão com arroz para correr atrás desse prejuízo aí. Chegando agora no grupo A6, começando com a vitória do Nova Iguaçu, a primeira na competição, que foi justamente sobre a vitória pelo placar de 3-2. O Atlético bateu o Resende por 3-0. Real Noroeste foi derrotado em casa por 3-0 pelo Santo André. E a Portuguesa do Rio de Janeiro goleou o Democrata por 4-1. A rodada nova teve pouquíssimos gols. Resende e Real Noroeste terminaram empatados por 1-1. Depois daí, 1-0 do Santo André sobre o Atlético. O Vitória perdeu em casa por 1-0 para a Lusa Carioca. O Democrata venceu o Nova Iguaçu por 1-0. Na classificação, a Portuguesa da Ilha do Governador está na liderança com 22 pontos.
O Atlético vem depois com 19, Democrata tem 15, o Santo André fecha o G4 com 14 pontos. Abaixo estão Vitória e Resende com 10, já uma distância de 4 pontos entre o quarto e o quinto colocado, junto com o sexto. Nova Iguaçu e Real Noroeste estão lá embaixo com 5 pontos apenas. Bom, Portuguesa remando de braçada no grupo, perdeu aquele jogo contra o Democrata fora, né, no Mamudão, mas logo na rodada seguinte, contra o mesmo Democrata, passou de uma forma avassaladora, ganhou de 4-1 em casa. E quanto Vitória, assim, um jogo bastante equilibrado, conseguiu sair com a vitória por 1-0, né? E sofreu bastante que a equipe do Vitória atacou, não deixou de jogar ofensivamente, mas por outro lado também poderia ter matado o jogo a qualquer momento, porque Vitória cedeu espaço e Portuguesa costuma ser letal, né? Acabou ficando no 1-0, mas o que importa aí é que tá remando de braçada, né? Dificilmente vai perder essa vaga. O Atlético tem aproveitado aí também para fazer seus pontinhos, né? Ganhou do Resende por 3-0, né? Resultado obrigatório ganhar do Resende, né? Acho que ganhar dos 3 últimos colocados são resultados obrigatórios, né? E ainda por cima ganhou do Santo André, que é o quarto colocado, então vai brigando, vai chegando forte também para brigar para essa classificação e tá encostado ali na Portuguesa, 3 pontos atrás, né? O Democrata, pouco mais distante, mas também acho que não preocupa visando classificação. Tá, acho que esses 3 primeiros colocados tá bem tranquilo. O Santo André abriu essa gordura pro Vitória, porque aí eu vou ter que falar, né? O Vitória tá com um problema danado, que são os minutos iniciais das partidas. Tem sofrido bastante. Foi assim contra o Atlético em casa. Tomou gols logo no início do jogo. Tem que mostrar uma desatenção muito grande. Tomou gols no início do jogo contra o Nova Iguaçu no Salvador Costa e sofreu gols no início do jogo também contra o Nova Iguaçu fora. E dessa vez não teve como escapar de uma derrota. Escapou jogando contra o Nova Iguaçu em casa, mas dessa vez não escapou fora, né? Então, assim, tem perdido pontos importantíssimos. É um time que joga bem ofensivamente, né? Tem um futebol que me agrada, mas essa desatenção e até, de certa forma, a falta de peças que deem uma sustentação a esse Vitória estão pesando contra a equipe do capixaba e assim, e o resultado está aí na tabela, 4 pontos de distância para o quarto colocado, Santo André, que se não é brilhante, mas pelo menos tem feito seu papel, né? Ganhou 2 vezes aí do Real Noroeste, né? Na 7ª e na 8ª rodada, e isso pesou a favor, né? Na briga pela classificação, né? Nessa briga pelo menos por quarto lugar. Acho que ainda está em aberto essa quarta posição, porque eu não, como eu falei, não vejo o Santo André sendo uma equipe segura nessa briga pela vaga, mas o Vitória precisa mostrar mais atenção nas partidas e precisa botar mais bola na rede, né? É o que está faltando. Contra a Portuguesa, o Tony, que é o centroavante da equipe, o artilheiro do time, fez muita falta, né? Porque criou bastante contra o líder, mas faltou converter. E o bolo de baixo, o Resende está bem descolado aí do Nova Iguaçu do Real Noroeste, mas também não vejo brigando por classificação. O próprio empate contra o Real Noroeste em casa já demonstra isso. Talvez eu fique um pouco monotemático, né, no episódio, mas é que a impressão acaba mostrando isso, né? E o Democrata também é outra equipe que demonstra aí, né, que demonstra não, né? A campanha fala por si só, né, as vitórias da equipe todas são por 1-0, né? Tanto que é a equipe do G4 que tem saldo negativo, né? Tem menos 1 de saldo, porque a equipe consegue fazer as vitórias por 1-0, vai seguindo assim nessa toada até assim, tá bem firme no G4, apesar de 5 pontos de diferença, né? Então é uma equipe que está desde o início aí na competição nesse grupo, não sai, apesar de não conseguir se descolar também tanto, mas é um fato interessante, né? De uma equipe que vence por pouco, né? E acaba fazendo mais gols quando empata ou até quando perde, toma muitos gols não, né? Tomou 10 gols, né? Mas um a mais do que fez, né? E a Portuguesa, né, a mulher do Ferroviário, né, que tem uma distância muito grande
o vice-líder, a Portuguesa tem um confronto interessante, né? Porque acaba abafando a boa campanha do Atlético também, né? Uma campanha de líder até, a gente pode ser assim. É que a Portuguesa está acima realmente da média, né? E consegue fazer 22 pontos, né, apenas uma derrota, enquanto o Atlético tem 2 derrotas, inclusive uma para a Portuguesa. Né? Então é um ponto interessante desse grupo, porque tem uma disputa, né? A Portuguesa está bem tranquila em relação à classificação, 12 pontos de vantagem para o quinto colocado, né? O Atlético tem 9, até acaba que a campanha da Portuguesa abafa um pouco a boa campanha também do Atlético, que as duas precisam chegar muito bem aí na disputa, ainda mais que a disputa no A5 não parece tão forte assim, apesar do União. É que o A5 tem aquela questão do Rariquinho de Poado Interporto, né? Apesar que nesse caso também tem, como o Marco citou, né? Resende, Nova Iguaçu e Noroeste, né? Seria até um bom. Qual é o pior trio, né? Digamos assim. Eu ainda acho que fica com o A5, apesar dessa campanha dos times aqui do A6, mas é um ponto aí que interessante dessa briga, né? Porque a Portuguesa parece estar muito à frente dos outros, mas em pontuação até, em desempenho talvez, mas em pontuação não, né? O Atlético me faz uma grande campanha aí, uma campanha de líder, mas só é vice porque a Portuguesa está bem acima aí da média geral, não só do grupo, na Série D. Agora é hora do grupo. Desculpa, só a título Nada. de comparação com o grupo A5, né? Que a gente estava falando do ataque do Ceilândia, que de 15 gols, 11 foram contra os 3 últimos colocados, né? Só a título de comparação com a Portuguesa, né, que é o líder do grupo A6, né? O time marcou 22 gols, mas é capaz de, por exemplo, pegar um Santo André, que é o quarto colocado, e fazer 3, né? 3-0. Né? E podendo fazer mais no segundo tempo, matando o jogo no primeiro tempo, podendo fazer mais no segundo. Capaz de pegar um Democrata e fazer 4-1. O Democrata foi o time que tirou a invencibilidade da Portuguesa. Então, assim, há uma diferença, né? Há um desnível, claro, no grupo A6, mas a Portuguesa mostra em desempenho que não tá só batendo em bêbado, digamos, né? Tá conseguindo produzir com um dos principais times da chave. E o Democrata, eu falei que, apesar do saldo negativo, eu reforço aqui que não me preocupa, até porque o Democrata, apesar de ganhar muito de 1-0, né, mas é capaz de ganhar de 1-0 da própria Portuguesa. Né? Então, assim, em certos momentos consegue desempenhar bem. Bom, agora o grupo A7 teve vitória da Ferroviária por 1-0 sobre o Cascavel. O Maringá bateu a Inter de Limeira também por 1-0. Fora de casa, o Craque fez 2-0 no Operário. 15 de Piracicaba e Patrocinense empataram por 1-1. Isso na rodada 8. Na nona rodada, no Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira ganhou por 2-1 do Operário. Craque e Maringá ficaram no 1-1. Patrocinense fez 1-0 na Ferroviária. E no Olímpico Regional, o Cascavel fez valer o mando de campo, conquistou a vitória por 2-1 sobre o 15 de Piracicaba. O Patrocinense assumiu a ponta da tabela com 17 pontos. Depois vem Craque com 15, Inter de Limeira com 12, Ferroviária com 11, fecham a zona de classificação. Também com 11, em quinto vem o Maringá, seguido do 15 de Piracicaba, que tem 10, Cascavel tem 9 e Operário com 7, aí fecham a tabela do grupo A7. Bom, talvez eu esteja com a Ferroviária na cabeça, talvez o inconsciente bairrista tenha batido um pouco na minha mente, porque foram 2 vitórias contra times do Paraná, 2 vitórias contra times não, contra o Cascavel, propriamente, né? Venceu o Cascavel fora de casa e dentro de casa, na verdade, em Mirassol, não foi em Araraquara a partida que a Ferroviária teve como mandante, né? Um jogo com um gramado molhado, né? Algumas poças. O Cascavel não conseguiu desempenhar bem, não vem desempenhando bem o seu papel na competição. Teve uma vitória recentemente, né, contra o 15, mas depois sofreu essas 2 derrotas, conseguiu se recuperar agora, venceu o 15 agora, né? Conseguiu se recuperar na competição, né, e com essa vitória contra o 15 de Piracicaba, mas ainda permanece lá embaixo, né? E o 15 de Piracicaba, inclusive, é outro time que está numa queda grande, né? São 4 jogos sem vencer com 3 derrotas, né? Um time que manteve uma base da Série A2, um campeonato forte, né? Que muitos jogadores da Série A2 estão na Série D atualmente também, e o time começou até bem, apesar que esse grupo é muito peculiar também, né? Porque
se você tiver o mínimo de esforço, assim, o mínimo de sequência de vitórias ou empates, sem perder, você está bem na chave, que é o caso do Patrocinense e do Crack, né, que são os líderes da chave. O Patrocinense não perdeu ainda, tem mais, é o time também que tem mais empates que derrotas, que vitórias, mas chama muita atenção porque talvez era o time, talvez ficasse menos até mesmo que o Operário, né, que teve um bom começo dual. E o Patrocinense não. O Patrocinense entrou na Série D depois de 2 existências, assim, da Caldense e do Vila Nova, e conseguiu aí fazer um time competitivo em uma chave que o Maringá e o Cascavel, né, eram bem cotados, e o 15 Piracicaba também, os paulistas bem abaixo. O Crack também. O Crack talvez seja o único time que consiga comprovar o que se esperava na competição. O Crack que virou o terror do Maringá, né, venceu a equipe fora de casa, né, aqui em Maringá, por 1-0 no final, e agora na última rodada saiu perdendo contra o time aqui da minha cidade, e acabou que no finalzinho fez um gol de empate, conseguiu aí manter a invencibilidade, né, de 4 jogos, de 5 jogos na competição, e permanece aí na segunda colocação. Patrocinense e Crack é isso, né? Se você tiver uma regularidade nesse grupo, você consegue ficar bem, e parece que essas duas equipes não devem perder a vaga, porque não consigo ver uma queda assim tão grande para terem riscos de ficarem fora da segunda fase. O Maringá, né, continua aí nessa sua saga, né? Até teve uma boa rodada dupla, uma vitória e um empate, mas 22 derrotas, né? Então ainda está fora do G4, apesar de ter a mesma pontuação da Ferroviária, com 11 pontos. Então ainda está nessa briga também aí. Mas mesmo com todo desmanche, ainda é bem abaixo do que se esperava da equipe. Pelos reforços que chegaram, são bons nomes, né? O Eric Varão, que passou pela Série D recentemente também, é um jogador que veio desse pacotão que o time teve que fazer para refazer o elenco, né? Que foi muito bem no Paranaense e na Copa do Brasil. E agora vai ter essas 5 rodadas aí para ver como é que vai ser essa briga, né? Porque a gente fala muito em alguns grupos que é a 4ª vaga, né? Parece que ninguém quer essa 4ª vaga, desse grupo talvez a 3ª e a 4ª vaga parece que ninguém quer, né? Então tá essa briga bem abaixo, tecnicamente, ainda para ver quem consegue chegar na próxima fase. Tendo visto Patrocinense e Crack, como citei, né? Fazem um mínimo, digamos, e conseguem estar muito bem aí na chave, dentro do contexto que é essa chave que não entrega tanto o que se esperava, né? Nesse caso, desse ano pelo menos. Assim, eu só vou discordar do Felipe em alguma coisa, que é de não imaginar Patrocinense e Crack tendo uma queda de produção assim enorme, né? Porque eu acho que no grupo A7 a gente pode esperar tudo, inclusive nada, né? Então, assim, eu acho que é possível ainda ver um Patrocinense e Crack oscilando, visto que são equipes que jogam ali no limite, principalmente o Patrocinense ele ganhando de 1-0 aqui e ali, né? Mas agora eu não vejo assim Patrocinense Crack talvez oscilando no nível do Asa, por exemplo. Eu acho que até é possível oscilar, mas talvez até perder liderança, né? Talvez na pior das hipóteses terminando em 4º lugar, né? Oscilando no nível Asa é meio difícil já, né? E assim, só para você ver, né, só para reiterar o que o Felipe falou sobre o mínimo esforço, né? Ferroviária bastou ganhar só do Cascavel para ocupar a 4ª posição, né? Então, assim, acho que a disputa nível muito baixo no grupo A7. Talvez acho que só perde ali pro grupo A5 no nível, né? As equipes é uma dureza ver tipo, a briga pela classificação, né? O que já me leva a crer como é que vai ser a briga pelo acesso, né, das 4 equipes que passarem. Talvez aí, se manter o ritmo, Patrocinense e Crack podem fazer alguma coisinha mais adiante, mas não vejo, né, até pelo nível de exigência que estão enfrentando, não vejo condições assim de chegarem uma briga por acesso, pelo menos até o momento, né? Quem sabe lá para frente eles mostram algum futebol a mais, né? Mas no momento está sendo duro de ver o grupo A7 e isso
deixa a gente naturalmente com o pé atrás em relação até às melhores equipes do grupo, que nem se fala das equipes aí que estão abaixo dele. Agora a gente chega no grupo A8, que teve a rodada 8 aberta com a vitória do Hercílio Luz por 1-0 sobre o Brasil de Pelotas. O Camboriú venceu o Caxias por 2-1. A Aimoré e Concórdia empataram por 0-0. O Novo Hamburgo segue sem vencer, o único time da Série D de 2023 que ainda não ganhou, e perdeu em casa para o São Joséense na 8ª rodada. Concórdia e Nova Iguaçu empataram por 1-1 na 9ª rodada. Foi o mesmo placar de Brasil de Pelotas e Camboriú. São Joséense e Aimoré ficaram no 0-0. Caxias perdeu para o Hercílio Luz por 1-0 no Centenário, resultado que acabou resultando na demissão do técnico tcheco, e aí o Caxias foi buscar o Gerson Guzmão lá no Floresta, na Série C, deve ser o novo treinador aí da equipe do Rio Grande do Sul. O Hercílio Luz tem 18 pontos, São Joséense 16, Caxias 14, Camboriú tem 13. Esses são os times que fecham o G4. O grupo ainda tem Concórdia com 12, também na briga, Brasil de Pelotas com 10, Aimoré com 9, e aí o Novo Hamburgo com 3 pontos provenientes de 3 empates. Bom, Camboriú, depois, né, de uma oscilada, né, bem forte, bem nível Real Noroeste de anos anteriores, né? A sequência de 4 derrotas, agora resolveu reagir e voltou ao G4. Importante, conseguiu um resultado inclusive importante contra o Caxias, né? Um time que é difícil ser batido naturalmente, né? Mesmo que o Camboriú tenha conseguido essa vitória em casa, né? O Brasil de Pelotas teve a sua reação interrompida aí, né, pelo Hercílio Luz e também pelo próprio Camboriú, né, numa sequência aí de 6 pontos conseguiu apenas 1, né, então assim, volta aquela discussão, né, o Brasil de Pelotas não parece demonstrar muita força aí, apesar de estar 3 pontos do Camboriú, né, matematicamente tem chance, mas a gente fica muito com o pé atrás com relação ao que tem produzido, né, ainda muito pouco, né, para uma equipe que há pouco tempo atrás estava na Série B, né? Concórdia deu essa oscilada e acabou perdendo, né, essa condição de G4, né? Acabou tropeçando para os dois últimos colocados, né? E isso diz muito aí sobre o futuro do Concórdia na competição. Pode até brigar por classificação, pode até se classificar, né? Visto que a diferença é de apenas 1 ponto para o Camboriú. Mas uma equipe que não traz nenhuma expectativa para o futuro, né? Enfim. E justiça seja feita, né? O São Joséense empatou em 0-0 em casa quando eu e Felipe não estávamos, né? Então, pelo menos essa má impressão não fica para sempre, né? Acabou que o São Joséense conseguiu uma vitória aí magra fora de casa contra o Lanterna, que é o Novo Hamburgo, né? E ficou no 0-0 justamente contra o Aimoré, né? Que é o vice-lanterna. Assim, São Joséense, apesar de ser a equipe paranaense, né, que é a surpresa, né, melhor equipe paranaense na competição, mas também é capaz de cometer tropeços, né, que não deveria cometer mesmo sendo surpresa, né? Mesmo estando na condição de surpresa, tem tropeços aí que não pode cometer, né? E o Caxias que estava indo muito bem, resolveu tropeçar aí nas 2 últimas rodadas, né, contra Camboriú e contra o Hercílio Luz em casa, algo muito difícil de acontecer, né, perder em seus domínios, e se vê encostando aí com o pelotão de baixo do grupo, né? Está apenas 2 pontos do Concórdia, né? Então liga um sinal de alerta aí para a equipe Grená. Bom, sobre o Gerson Guzmão, né, já foi anunciado pelo Caxias, né, o Gerson é gaúcho, ele é de Novo Hamburgo, inclusive, aliás, o confronto que ele deve estrear é Caxias e Novo Hamburgo, também vai ter a lei do ex, a lei do ex, porque ele também treinou, passou pelo Novo Hamburgo como auxiliar, então vai ser um reencontro aí dele com a equipe da cidade natal. O Gerson, né, tem experiência Série D, foi campeão com o Operário, né, aquela subida grandiosa que a equipe paranaense teve em 2017, a partir de 2017. Né, então, a gente não sabe como é que foram as bases salariais, né, se foi uma coisa muito diferente do que ele recebeu no Floresta, ou se a motivação familiar também
bateu para ele ficar perto da família, acabou que uniu as duas coisas e ele acertou com o Caxias, né? Eu consegui ver uma parte do jogo entre Caxias e Ercílio Luz, né? O comentarista, que eu não me recordo o nome, não tem outra palavra para usar, estava bem puto assim, com o time, assim, até extrapolando um pouco assim, a base dos comentários, digamos, e indo para outro lugar, né? Então, se eu não vou conseguir fugir dessa piada. Se o Luan Carlos estreasse Caxias ainda como ele teve no ano passado, ele teria alguém para falar alguma coisa, porque realmente falou muito, não falou nenhuma mentira, digamos assim, pelo que eu consigo ver de fora, assim, mas foi um episódio à parte da transmissão aí, digamos, né? O São Joséense, né, tinha uma rodada perfeita para fazer 6 pontos, não conseguiu, só com 4 pontos, né, conseguiu vencer o Novo Hamburgo fora e empatou com o Aimoré, né, sem gols, né, e como o Marcos citou, é um time que tem essa característica, né, que pode vencer o Caxias, né, lá no começo, né, o Caxias estava se recuperando do desmanche e tal, né, um time que vem fazer o campanha muito consistente, mas tem esses deslizes, digamos, né. E o Ercílio Luz consegue aí se manter, saiu muito bem nessa rodada, 2 vitórias, né, incluindo essa contra o Caxias fora de casa, né, sempre foi muito difícil lá em Caxias do Sul, e conseguiu aí vencer, né, está bem, né, tem 6 pontos de vantagem agora para o Concórdia, né. O Camboriú também conseguiu se recuperar essa rodada dupla, né, com 4 pontos aí, então depois daquela coisa terrível que teve, né, bem parecida com a do Asa, ou até pior, acho que foi até pior, talvez, que a do Asa. E o Novo Hamburgo, né, no campeonato que tem o Interporto e o Globo, com todos os problemas que a gente conhece e tal, a pior campanha do Novo Hamburgo, né, a única equipe que não venceu, né, na Série D. Então é uma campanha bem abaixo, aí, bem eu vou dizer decepcionante, não que eu esperasse que fosse líder, mas por não ter vencido ainda, né, não acho que brigaria, assim, achava assim que brigaria ali para a parte de baixo da tabela, não brigaria por G4, mas não vencer não era uma coisa que estava na minha mente pensando na equipe aí, mas é um retrato de um ano bem complicado da equipe, que já foi campeã gaúcha e é aquilo, né? Muitas equipes vivem muito dessa conquista única que teve lá atrás, não que não fosse lá atrás, tão lá atrás assim, mas o Hamburgo tem essa marca, não é? Foi campeão gaúcho há tantos anos e só por isso a favorita tal coisa, né? Não era assim na Série D, mas também não a ponto de fazer uma campanha tão ruim assim, de ser a única equipe que ter a pior campanha, né, da Série D atualmente, a única equipe que não venceu ainda. Então é uma campanha muito ruim da equipe lá do Estádio do Vale. Pronto, a gente chega ao fim do nosso giro pelas 8 chaves dessas rodadas 8 e 9 da Série D do Campeonato Brasileiro. E antes das nossas considerações finais, vamos rodar um videozinho aqui para ilustrar o vencedor do nosso troféu Carne de Onça, que inclusive há alguns minutos entre o que a gente falou dele aqui e até esse momento agora, foi demitido do Campinense. Luan Carlos, agora ex-técnico da Raposa, é o vencedor do troféu Carne de Onça desse episódio 92 do quarta categoria por conta disso aqui. Perfeição, nem na Série A do Brasileiro a gente vai encontrar, nem na Liga dos Campeões a gente vai encontrar. A gente quer cobrar dos caras como se eles fossem seleção brasileira. A gente quer que eles acertem tudo como se eles estivessem jogando na elite do futebol brasileiro, pô. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Olha onde a gente está. A gente está tentando potencializar todo mundo. Está todo mundo trabalhando que nem um condenado aqui. Ninguém é vagabundo aqui. Todo mundo está todo dia trabalhando, se esforçando. Pô, vai lá assistir nosso treino. Agora, vai ter erro. Se o torcedor está vindo para campo achando que vai ver um Campinense perfeito, não vai achar. Infelizmente, não vai achar. A gente tem que parar de idealizar a perfeição no futebol. Estamos trabalhando pra caralho. Estamos trabalhando muito. Só tem homem nesse clube, cara. Só tem jogador honrando a camisa do Campinense. Está todo mundo correndo. Erros técnicos vão acontecer. Não vai ter só acerto no jogo. Às vezes vai ter mais erro do que acerto, não tem jeito. Há 2 semanas atrás, o Jefferson fazia o gol da vitória. Pô, agora o cara não presta mais. O ser humano não é descartável, cara. Quem trabalha com futebol é ser humano. Ninguém aqui é descartável. Ninguém aqui é lixo para ser tratado que nem lixo, pô. Tem que parar de achar que no futebol pode xingar o cara de qualquer jeito.
Tem que parar de achar que no futebol todo mundo pode falar o que quiser. Não existe isso, pô. Respeito também com os profissionais aqui, cara. É o nosso trabalho. A gente vive disso. A gente dá o sangue nisso aqui também. Pô, pra chamar a gente de vagabundo, cara. Todo mundo trabalhando o tempo todo. Ah, por favor. Vocês gostam de provocar, de falar besteira Você principalmente, Afonso. Você principalmente. Você fala muita besteira. Você fala muita besteira. Você gosta de conversinha. Você gosta de conversinha. Você gosta de conversinha. Você gosta. Técnicos, erros de conclusão de jogada, que são normais, só erra quem está lá dentro. Erros técnicos, erros de passe, erros do jogo. Infelizmente, a gente não está conseguindo ter essa assertividade. Tem que trabalhar. Não existe outra maneira, a não ser trabalhando. Não existe outra maneira. E você, velho, ao invés de jogar o torcedor contra os jogadores, contra o clube, você, o tempo todo, Afonso, o tempo todo, você tem que respeitar a instituição. Você não respeita a instituição. Você quer ser maior que os diretores. Você quer dar notícia antes da hora. Entendeu? Parada bem constrangedora, né? Gritando desde o começo, totalmente descontrolado. E aí, acho que o mais curioso e que não tem... curioso entre aspas, né? É que ele diz que pede respeito porque tá todo mundo trabalhando, aí do nada distrata o cara que tá trabalhando do lado dele, o repórter que tá fazendo justamente o trabalho do lado dele, fazendo perguntas e tudo mais. Aí depois parte para uma coisa pessoal, uma coisa bem, bem ridícula aí do Luan Carlos, que ele tem que rever urgentemente para que ele volte a ser o treinador lembrado pelo seu trabalho e não pelo seu temperamento explosivo, digamos assim, né? Ridículo mesmo. E aí ele também saber que no futebol... E ele perde uma oportunidade, só me alongando um pouquinho aqui, eu já vou puxar direto para as considerações. Ele perde uma oportunidade de debater um tema que eu acho bem interessante, que é até onde são aceitáveis os tipos de xingamentos e cobranças aos treinadores e aos profissionais do futebol, porque muitas vezes as torcidas passam do ponto. Isso aí é inegável, mas é saber que no futebol existe paixão, que as torcidas criticam mesmo, é bom saber um limite sobre isso. E ele perde a oportunidade de gerar um debate positivo com relação a isso, ao que ele reclamava, de respeito ao profissional que trabalha com futebol, e aí ele parte para o desrespeito ao profissional da imprensa que estava trabalhando, fazendo seu trabalho ali no local da coletiva. Então, parabéns aí ao Luan Carlos pelo troféu Carne de Onça, vai ficar desempregado um tempo, mas pelo menos não vai de mãos abanando, vai levar aí um troféu Carne de Onça. Vocês têm algo mais a acrescentar? Pode seguir. Eu queria acrescentar que se o Luan Carlos tiver a oportunidade de experimentar a carne de onça, ele vai ficar mais nervoso do que já tá. Aí você vai ficar nervoso, vai ficar decepcionado. Não, conhecendo o temperamento dele, eu acho que ele vai ficar nervoso. Vai ter mais motivos ainda, vai ser justificável o nervosismo dele. Mas aí agora vamos lá para as nossas considerações finais. Eu tenho visto, vou sair até da Série C, da Série D, do futebol da Paraíba, que é o que eu costumo falar por aqui, para falar da seleção brasileira, né? Eu tenho visto muita gente da imprensa, meio que, em geral, que meio que descolando a seleção brasileira do futebol brasileiro em geral, afirmando categoricamente que, beleza, tranquilo, o Ancelotti morar na Europa e só vir ao Brasil quando tiver jogo, porque os jogadores da seleção todos atuam na Europa, essas coisas todas, quase todos, né? Na última Copa a gente teve dos 26 convocados só 3 que atuam no Brasil. Muita gente está falando isso, e aí a gente entende até que há muito tempo a CBF se preocupa mais em lucrar vendendo amistosos e direitos da seleção masculina principal, né? E aí é da seleção masculina principal, é a preocupação da CBF, as outras não tanto. E aí, se o treinador da seleção brasileira não tem qualquer ligação ou responsabilidade, não vou nem dizer com o país, mas porque ele ser estrangeiro não tem nenhum problema, mas se ele não se preocupa em implementar um modelo, uma ideia, levar suas experiências para as seleções de base, para a seleção feminina, se não conversa com os técnicos do país, não vai dar uma palestra naquele curso da CBF Academy, para mim serve de muito pouco treinar a seleção masculina principal. Isso aí pode ser Ancelotti, pode ser qualquer um treinador que vai treinar 3 ou 4 vezes por ano aí a seleção principal, não duvidando aí da capacidade, claro, do Ancelotti, é um treinador super campeão. Só que aí eu acho que essa escolha do presidente da CBF por ele
E aí, já entendendo que vai ser isso mesmo, a seleção brasileira não vai tá cagando para o futebol brasileiro, essa escolha do Edinaldo pelo Ancelotti, na minha visão, é ele querer assinar a gestão dele como presidente da CBF, trazendo aí um dos principais treinadores do mundo, e aí nem ligando para o trabalho, como vai ser o trabalho na seleção, e principalmente nem aí para o que acontece no desenvolvimento do futebol do nosso país. E é isso. Marcos e Felipe, é com vocês agora. O Edinaldo tem eu vou chamar de uma digestão, né, que é a atual da CBF, né, não atual, não só atual, né, historicamente a CBF tem mais digestões do que gestões. Só que o que ele fez com a Série D, né, a demora que teve toda para definir a questão da transmissão, que ainda não é completa e tal, teve todo um tempo aí para isso. E o mesmo caso da seleção, né? O Tite estava fora da seleção, assim, já tinha avisado que sairia da seleção há um bom tempo, né? Então essa conversa poderia ser bem adiantada, não teria problema em tentar começar os contatos com o treinador para o pós-Tite e tal, e acabou que temos esse contexto diferente, né, do habitual. Ao mesmo tempo que tem essa questão que você citou, né? Deve ter muito choro também de treinador brasileiro também, que fica parado no tempo e só sabe criticar quem é de fora com aquele tom bem xenófobo assim. E o Carlos Ancelotti não precisa provar nada, né, para esses caras, né? Porque ele é um treinador que a gente já pode dizer que é lendário, né? Talvez a gente tenha só 2 treinadores lendários atualmente em atividade, né? O próprio ele, né, e o Guardiola com todas as conquistas que ele tem e tal, né? 3 com o Fernando Tonê. Exatamente. Sobre seleção ainda, né? A gente está entrando aí num mês, né, de Copa Feminina, né? Jogos pela madrugada e tal. Na Série Z comecei aí o esquenta para a Copa, né? Quando a gente está perguntando sobre guia e tal, só vou deixar uma questão assim que torço por boas notícias, digamos aí, né? Que é isso que eu posso citar atualmente sobre isso, né? Vai ter algum especial sobre a Copa? Vai ter, isso eu garanto. Como vai ser, ainda tem umas questões para se resolver ainda, mas da minha parte é muito mais isso, né? Então temos aí esse um mês aí para esperar a Copa, né? Teremos a Série D ainda em meio a isso, a Série D, Série C e tal, mas mais esse sentido mesmo de convidá-los para acompanhar esse esquenta aí da Copa Feminina que está chegando aí, a 10ª edição, se não estou enganado. Se não errei a conta, desde 91, então a gente vai acompanhar bem aí a competição mais importante das mulheres no futebol. O Ellison trouxe um ponto muito bom aí sobre a seleção, mas antes disso até agradecer por mais um episódio de 4ª categoria, faltam 5 aí para o centenário. Agora voltando sobre seleção, Ellison trouxe um ponto que até não tinha parado para pensar, confesso, mas assim, eu queria até trazer outro ponto, né? De que até que ponto esperar para um treinador, esperar pelo Carlo Ancelotti deixar de lado a seleção, assim, é meio que abandonar né, um trabalho, né? Um ciclo, né? Abandonar pelo menos um ano de ciclo aí. E até que ponto também a gente pode falar que é meio que um complexo, né, de vira-lata, talvez. E até que ponto que isso também não é uma subida no salto, né? Porque no momento que você fala que a gente pode esperar por mais um ano, há aqueles que acham que a seleção brasileira não pode esperar por um treinador, não sei o quê. Mas por outro lado, é um recado para os vizinhos sul-americanos, tipo assim, vocês não têm nada para oferecer para a gente, pode botar qualquer treinador no lugar e por um ano que a gente vai estar à frente de vocês, né? E olha, nos últimos anos não tem provado que é assim, não. Né? A Argentina, com uma seca danada de título, veio aqui, ganhou a Copa América e depois, na sequência, emendou um tricampeonato mundial. Né? Nas últimas 5 Copas, o Brasil não é a melhor seleção sul-americana, pelo menos em 3. Né? Viu a Argentina ser melhor que a gente em 2 e o Uruguai ainda em 2010 foi melhor que a gente. Né? E teve campanha aí que o Brasil nem a segunda melhor seleção sul-americana foi a terceira.
né? Ficando até atrás de Argentina e Uruguai. Então, assim, até que ponto que a gente também não tá. A gente tem motivo para subir no salto, aliás, né? Visto ainda que a gente levou 4 de Senegal, com todo respeito, né? A seleção senegalesa, né? Tem o Mané no ataque, tem um treinador muito bom, né? Tem um time organizado, mas pro futebol pentacampeão mundial, a gente não tem motivo nenhum para estar subindo no salto desse jeito, né? E também nenhum motivo para ficar esperando pro treinador, não. Tem que correr atrás de um nome urgente aí e para ter um ciclo de fato, né? Se a gente pega um vizinho, como você estava falando aí, Marcos, o Uruguai trouxe o Bielsa pensando já em toda a cadeia do futebol uruguaio ser comandada por ele, né? E aqui a gente vai botar só os jogadores que atuam na Europa na mão do Ancelotti e o resto do futebol do Brasil em geral que se exploda. Pois bem, a gente vai chegando agora ao fim dessa edição 92 do Quarta Categoria. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando mais uma vez de você nos seguir nas redes sociais @pcategoria, deixa seu like, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe os episódios que estão em todos os tocadores de podcasts. Então a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.